Nossa, câmera. Agora eu tô vendo. Pessoal, se todos estão ouvindo, por favor, cliquem no botão para levantar a mão do lado aí da sua ferramenta do webinar, para nós sabermos que todos estão ouvindo. Obrigado, pessoal. Estava com alguns problemas técnicos, já verificamos aqui. Retornando o meu... Quem ainda como não conseguiu escutar, meu nome é Carlos, eu sou do suporte técnico do SEM. Ele é o Giovanni. Prazer, pessoal. Para quem não me conhece, sou Giovanni Bellini, sou instrutor de treinamentos aqui da Squad Group. Então, hoje no webinar nós vamos falar sobre alguns recursos avançados do SEM. Tá? Dentre eles, nós temos o recurso das etapas. Vamos abordar alguns tópicos dentro dele. Temos também otimização de perfis, mix de obras e menu opções. Beleza. Bom, fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tenham aí o recurso de perguntas. Nós tentaremos responder o máximo das perguntas possíveis durante o treinamento, durante a sessão ao vivo. Mas, se devido ao tempo nós não conseguirmos responder todas as perguntas, nós vamos responder por e-mail ou por chat. Mas não hesitem em perguntar, ok? Bom, nós vamos iniciar com a parte de etapas. Então, dentro do sistema SEM, e aí, começando o nosso treinamento, eu gostaria de frisar para todos que todos os recursos que nós vamos abordar nesse webinar são recursos da ferramenta SEM. Então, o sistema SEM e o sistema PEC possuem esses recursos que nós demonstraremos a seguir. O sistema Mini SEM e o sistema Smart SEM não possuem esses recursos. São recursos avançados que você tem apenas no sistema SEM e no sistema PEC. Então, se você não tem o SEM nem o PEC, e esses recursos são interessantes e você vê que na sua empresa você tem essa necessidade, depois consulte o nosso departamento comercial para você verificar a possibilidade de mudar para o sistema SEM. Mas nós vamos focar aqui nos recursos do sistema SEM. Bom, primeiro recurso que nós vamos falar são sobre etapas. O que é o recurso de separação por etapas? Uma situação bem simples. Imagine que você tem uma obra, e é uma obra grande, por exemplo, várias torres. E aí você quer fazer uma separação por torre. Você quer separar essa obra por piso, por andar. E aí você quer ter controles relacionados com essa separação. Então, dentro do sistema, nós temos a possibilidade de fazer esse tipo de separação. Como que funciona? Eu tenho aqui no meu sistema SEM uma obra aqui aberta, uma obra de teste. Na edição dessa obra, então, se você clicar ali em Obras Editar, na sua edição de obra, você tem dentro da aba Dados Principais, você tem ali a aba Controle. Nessa aba Controle, nós temos aqui o segundo grupo de informações, que é a separação de obra por etapas. Então, eu tenho aí algumas opções. A primeira opção que nós temos aqui é a opção de somente divisão. O que é essa separação por etapas de somente divisão? Quer dizer que nos relatórios eu vou separar as minhas esquadrias por etapa. Eu vou simular para vocês verem. Então, eu marquei aqui somente divisão. Aí, eu sou obrigado a acessar aqui a aba etapas. E eu vou criar as minhas etapas. Então, o meu primeiro botão aqui é acrescentar etapa. Então, eu cliquei nele. Vou acrescentar aqui como etapa 01. O nome da etapa, você pode colocar o nome que você achar melhor. Eu vou acrescentar aqui mais uma etapa, etapa 02. E agora, nesse momento, com as minhas etapas criadas, eu preciso ir na minha tela dos itens e dizer em qual etapa cada item pertence. Então, essa tela aqui todos conhecem, né? Então, eu tenho aqui a primeira coluna, que é a etapa. Então, eu vou informar que esse meu primeiro item pertence à etapa 1, o segundo também, o terceiro também é a etapa 1, e o restante eu vou colocar como etapa 2. O que é interessante de se frisar? Se você marca lá na aba Controle
que você vai ter uma separação por etapas, você é obrigado a selecionar todas as esquadrias. Você não consegue ter apenas uma ou duas esquadrias relacionadas a uma etapa e as restantes não. Então, você precisa relacionar todas as esquadrias. Feito esse relacionamento, eu vou salvar e calcular aqui a minha obra. E agora nós vamos gerar um relatório. Nós vamos gerar um relatório de itens, para que a gente possa ver essa separação por etapas. Então, o relatório que eu vou gerar é aqui na matéria-prima, itens, o modelo completo. Então, percebam que nesse relatório, acho que todos conseguem visualizar bem aí o relatório, né? Eu tenho aqui a separação por etapas. Então, eu tenho a etapa 1 com 3 modelos de esquadria, e eu tenho aqui a etapa 2 com outros 3 modelos de esquadria. Dessa forma, a minha separação somente por divisão, ela representa apenas essa mudança nos relatórios. Talvez você esteja na ponta da língua com a seguinte pergunta: ah, mas eu quero que essa separação por etapa, ela influencie no meu aproveitamento, porque eu só vou produzir a etapa 1. Então, eu só quero comprar os materiais, eu quero otimizar apenas a etapa 1. Então, eu tenho o segundo tipo de separação por etapa. Então, nós vamos fechar aqui o nosso relatório. Eu vou voltar na edição da minha obra. Volto aqui na aba controle. Percebam que quando eu marquei somente por etapa e eu já relacionei etapas, eu não consigo nem desmarcar essa etapa de somente divisão. Então, agora, eu vou marcar aqui que a minha separação de obras por etapas também vai significar perfis. Eu vou marcar aqui perfis. E aí, percebam que na frente de perfis, eu tenho aqui a informação: aproveitamento separado para cada etapa. E o sistema já alerta que isso vai refletir no seu peso bruto. Então, eu vou marcar aqui para separar os meus perfis e vou recalcular a minha obra. E aí, agora, eu vou gerar um relatório de orientação de cortes, para que nós possamos enxergar essa diferença. Então, eu venho aqui em aba relatórios, produção, orientação de cortes. Então, no meu relatório de orientação de cortes, eu tenho aqui a etapa 1, os perfis relacionados com essa etapa 1. E depois, no meu relatório, eu tenho aqui a etapa 2. Dessa forma, eu consigo ter a minha orientação de cortes separada pelos perfis. Giovanni, eu tenho uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela perguntou o seguinte: a separação por etapa dos perfis, ela influencia no custo? Excelente pergunta, Ana Paula. Influencia, podemos dizer que depende. Por que depende? Depende de como você está calculando e de como você fornece essa obra. Se você trabalha com peso líquido, se você forma o seu preço de venda pelo peso líquido, essa separação de etapas ela não vai fazer diferença no seu custo, porque o seu custo líquido não vai mudar. Mas se você trabalha pelo peso, aí você vai ter diferença. A gente pode até simular aqui. Por exemplo, olhem aqui na tela, aqui em resumo de cálculo, eu tenho aqui as minhas perdas e aqui eu tenho o meu peso bruto. Percebam que com a separação por perfis, eu tenho 817,8 quilos brutos. O que eu vou fazer? Se vocês quiserem até anotar esse valor, podem ficar à vontade, 817,8. Eu vou voltar no meu menu de edição de obras. E eu vou desmarcar a separação por perfis. Então, eu vou voltar à minha obra
a não separar por etapas os meus perfis. Vou recalcular. Percebam a diferença. Agora o meu peso bruto foi para 778,1. Então, faz diferença no meu custo se eu vou repassar para o meu cliente o valor bruto. Então, espero que tenha sido respondida aí a sua dúvida, Ana Paula. Se você tiver outros pontos ou não conseguir entender, pode ficar à vontade em perguntar. Mais alguma pergunta, Carlos? Não, por enquanto não. Pode prosseguir. Beleza. Ali em etapas, né, vamos voltar ali para a edição. E aí a gente vai ver mais uma separação de etapas que eu tenho a possibilidade, que é a separação por componentes também. Então eu vou marcar aqui perfis e eu vou marcar também componentes. E o sistema ele já diz aqui o que ele vai acontecer. Ele vai separar as embalagens para cada etapa. Já fica claro o que vai acontecer, né? O sistema ele vai pedir que você compre um pacote para cada etapa que você tem. Mas só para vocês verem na prática, eu vou recalcular aqui a nossa obra. E aí, depois que ele recalcular, nós vamos gerar aqui um relatório de componentes. Vamos aqui em relatórios, matéria-prima, componentes, o líquido bruto. Percebam que ele faz a separação por etapas. Então, eu tenho aqui a etapa 1 e os meus componentes. E se vocês perceberem, por exemplo, o primeiro componente que ele é mencionado aqui, esse braço de Maxiar, ele também é mencionado na minha etapa 2. Então, isso significa que o meu custo vai ser diferenciado. Então, a aplicação das etapas, ela deve ser usada com cautela, com a situação necessária para a sua empresa. Você precisa ter essa produção por etapas. Talvez você não tenha espaço físico para armazenar os componentes e os perfis de toda a obra. Então, a separação por etapas, ela se faz interessante. Mais alguma pergunta, Carlos? Sim, eu tenho outra aqui do José. Ele fez uma pergunta. Se eu tiver perfis extras ou componente extras, como funciona a separação por etapas? Boa pergunta. Eu vou abrir aqui a edição. Bom, para aqueles que não sabem, né, para aqueles que talvez não conhecem o sistema, isso que foi perguntado está aqui na aba itens. Eu tenho aqui perfis extras e eu tenho componentes extras. E também tenho perfis especiais. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Se eu tenho etapas na minha obra, e se eu separo a minha obra por etapas, eu sou obrigado a que todos os materiais, sejam esquadrias, sejam perfis, sejam componentes, devem estar relacionados a uma etapa. Então, por exemplo, eu tenho aqui perfil extra e eu tenho aqui a etapa. Então, se eu lançar um perfil extra, eu preciso relacionar aqui com uma etapa. Se eu não fizer isso, vocês vão perceber que nem calcular o sistema calcula. Ele não vai permitir o cálculo se você não tiver com a informação aí relacionada de etapas. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Mais alguma dúvida? Por enquanto não, pode prosseguir. Obrigado, Carlos. Bom, a separação por etapas é isso. É um recurso tranquilo, mas que reflete aí nos custos, dependendo da forma que você trabalha. Nós vamos passar agora para o próximo tópico, que é um tópico muito interessante, que é a otimização. Para quem utiliza o SEM Mini ou o Smart SEM, só tem um tipo de otimização dentro do sistema, que é a otimização padrão, que o sistema vai do maior pedaço para o menor. Mas, para quem tem o sistema SEM ou o sistema PEC, existem outros tipos de otimização. Nós vamos ver dois tipos a mais. Nós vamos ver aqui a otimização de barras avançada. Então, dentro do menu opções, mais para frente nós vamos falar bastante sobre o menu opções. Eu tenho aqui na aba gerência, opções. Na aba geral 1, eu tenho aqui a marcação
otimização de barras avançada. Antes de marcar essa opção, eu gostaria de explicar para vocês o que vai acontecer, qual que é o funcionamento do recurso. Do jeito que a nossa obra está aqui, até vou puxar aqui essa tela um pouco para o lado, nós temos aqui sobra 143,2 kg, aproximadamente 17%, com a otimização padrão. O sistema ele vai pegar dos maiores pedaços para os menores e vai fazer essa otimização. Mas eu quero ter uma otimização diferenciada. Como funciona essa otimização de barras avançada? Quando eu marco essa opção, eu estou informando para o sistema, ou melhor, eu estou permitindo o sistema a fazer o melhor aproveitamento dos cortes. Como assim? Vamos dar um exemplo simples. Se sem essa marcação, o sistema ele pegaria um pedaço de 4 metros, o próximo a ser cortado seria 2 e depois 800. No padrão, ele otimizaria dessa forma. Mas se você marca essa opção, o sistema ele vai fazer um novo cálculo, uma nova otimização. Talvez ele fale assim, olha, tire primeiro o pedaço de 800, depois você tira o pedaço de 2.000, depois você tira o pedaço de 4.000. Dessa forma, talvez o sistema consiga enxergar que a perda vai ser menor. Mas para quem já trabalha com esquadrias há um bom tempo, e imagino que vários aqui fazem isso, sabem que esse processo dificulta, ou melhor, ele dá um pouco mais de trabalho na minha produção. Quando eu corto do maior para o menor, o fluxo do meu cortador de perfil, ele é rápido, ele é otimizado. Quando eu tenho que pegar tamanhos pequenos, médios, grandes, fazer essa mescla, eu preciso ter uma dinâmica de logística para separar esse material, para fazer esse tipo de coisa. Mas existem empresas que precisam fazer isso. Então, eu marquei aqui no menu Opções, aba geral 1, Otimização de barras avançada. Eu vou dar um OK. Vocês perceberam que quando eu dei o OK, não aconteceu nada aqui. Então, primeira premissa, primeiro ponto importantíssimo do menu Opções. Todas as alterações que você faz no menu Opções, para elas terem efeito, você precisa recalcular a sua obra. Então, é aconselhado que qualquer modificação que você faça no menu Opções, você faça o recálculo da sua obra. Então, mais uma vez, se vocês estão com a caneta por perto aí, anotem, por favor, aí a sobra de 17% em peso 143 quilos. Eu marquei a otimização avançada e vou dar um calcular novamente. Bom, ele abaixou o meu percentual e ele abaixou o meu peso. Ah, Giovanni, mas foi pouco que ele abaixou. Bom, nós estamos aqui com uma obra de peso bruto de 800 quilos. Para alguns padrões de empresa, isso é pouco. Para outras empresas, isso já é bastante. Dependendo da sua negociação, 1% a mais de sobra pode ser aquele 1% que você quer dar desconto para o seu cliente. Mas, como eu já mencionei, você precisa ter cautela para saber se você vai ter na sua produção o pessoal capacitado e o espaço necessário para você fazer esse tipo de modificação. Repassando o caminho, gerência, opções, aba geral 1, otimização de barras avançada. Alguém tem alguma dúvida relacionada com essa otimização? Repetindo, pessoal, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, do lado da mão, você tem ali o chat para você fazer a pergunta para a gente aqui, tá? Beleza, por enquanto não temos nenhuma pergunta. Próxima otimização que nós vamos abordar agora, ela é uma otimização, dependendo do volume de alumínio que você corta, que você trabalha, ela pode ser muito interessante. Hoje nós estamos acostumados, né, as serrarias estão acostumadas com os tamanhos de barra padrão, 6 metros. Alguns outros perfis já são comercializados com outras medidas, mas o padrão são os 6 metros. Só que dependendo da sua extrusora e dependendo do volume que você pede de alumínio, a sua extrusora ela pode dar para você a possibilidade de pedir tamanhos especiais, para que você tenha uma menor perda e um melhor aproveitamento.
Então, agora, nós vamos tratar desse tipo de otimização, tamanhos especiais. Então, como eu faço isso? Então, eu vou acessar aqui a aba Obras. Aí, do lado de Calcular, eu tenho aqui Otimizar. Vou clicar aqui em Otimizar. Aí, eu tenho aqui Perfis, Planilha de Cálculo. Cliquei aqui nesse botão. Essa tela aqui ela é muito importante, pessoal. Sempre que você estiver fazendo essa otimização por tamanhos especiais, essa tela aqui ela é importantíssima. Ela é simples, mas ela costuma gerar muita dúvida. A sua extrusora, eu tenho certeza que ela tem um padrão. Ela tem um tamanho mínimo e ela tem um tamanho máximo que ela pode gerar. Então, vamos trabalhar aqui com valores fictícios. Então, o mínimo é 3.500 milímetros e o máximo 7.200. Aí, a sua extrusora também tem um padrão de passo, ou seja, a cada quantos milímetros ela pode gerar um tamanho. No meu sistema aqui, eu vou deixar com 100 milímetros. E aí, a informação talvez mais importante para a sua extrusora. Qual que é o peso bruto mínimo necessário para que a sua extrusora aceite fazer esse tamanho? Então, existe aí um valor de 300 quilos, né? Eu escuto dos clientes que várias vezes nós temos ali a informação de 300 quilos brutos é o mínimo para ter tamanhos especiais. Então, você colocaria aqui essa informação. No meu teste, eu vou deixar aqui 1 quilo, porque essa minha obra aqui ela é pequena. Então, eu quero demonstrar para vocês, então eu vou deixar apenas 1 quilo. Próxima informação são quantas opções de tamanho você pode ter. Então, eu posso ter até 2 opções de tamanho ou 3 opções de tamanho. E depois, eu tenho aqui o particionamento da diferença. Se a diferença for menor que 1 quilo, eu não preciso ter uma outra barra. Então, essa é a informação que eu colocaria aqui. Eu vou dar um OK. O sistema, ele gera essa tela, onde eu tenho todos os meus perfis. E aí, aqui eu tenho o meu peso bruto e a minha sobra. E aí, eu tenho aqui calcular. Mandei calcular todos os meus perfis. Vejam a diferença. Deu aproximadamente aí de 810 foi para 727 quilos. Então, uma diferença grande. Em percentual, estava com 16, agora foi para 7. Baixou aí 9%. E aí, o que o sistema fez? A gente vai pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o RM005, o Arremate, o antigo MP347, para aqueles mais antigos aí do mercado. Então, ele está calculando esse perfil com uma barra de 5.300. Então, quando eu fechar aqui essa tela e calcular, a minha necessidade de barras, ela vai ser gerada para o RM005 com barras de 5.300. Então, o meu aproveitamento foi melhorado. Então, esse recurso aqui, ele é muito interessante se a sua empresa consegue ter essa diferenciação. Alguém tem alguma dúvida? Às vezes muitos podem estar se perguntando também, Giovanni, como que eu posso saber que essa obra foi otimizada? Isso até eu posso responder. Pode sair dessa janela? Saiu. Por gentileza. Se vocês repararem bem, aí na tela principal mesmo, ali em resumo de cálculo, ela aparece a obra é sem otimização avançada ou não. Então, dependendo, às vezes, quando se tem muitos usuários e precisa trabalhar na mesma obra, essa tela aqui ela pode te mostrar se essa obra já foi trabalhada com otimização ou não, se ela está otimizada ou não. Excelente, Carlos. E aí percebam que ela ficou em negrito aqui, obras com perfis especiais, mostrando que eu tenho tamanhos especiais. Só para vocês verem a aplicação que o Carlos falou, eu vou voltar àquela marcação lá no menu opções, para vocês verem aqui. Fiz a marcação de otimização avançada, recalculei.
Não sei se na visualização da tela de vocês vai dar para ver, mas está com um negrito diferenciado, né? Você está, na verdade, está em negrito aqui, obra com otimização avançada e obra com perfis especiais. Então, você consegue visualizar aqui essa diferença. Ok? Ok, obrigado. Bom, mais alguma dúvida relacionada aqui com a otimização? Nessa obra aqui agora nós estamos com 2 otimizações a mais, né? Nós vamos gerar aqui um relatório só para vocês verem essa otimização. Então, vamos aqui em relatórios, produção, orientação de cortes. Então, percebam aqui que continua a separação por etapas, que eu já havia feito. Veja que esse perfil aqui, essa coluna, ele está lançando com uma barra de 6.400. Então, ele tem aqui o meu aproveitamento e vai trazer o aproveitamento para todos os outros perfis. Então, esse é o resultado da nossa otimização. Pessoal, tendo dúvidas, podem ficar à vontade, tá? Bom, vamos mudar agora o assunto, Carlos. Vamos falar agora sobre mix de obras. Mix de obras é um recurso muito interessante. Qual que é o objetivo do mix? Vamos seguir na mesma linha que nós estávamos, sobre as etapas. Então, eu tenho uma obra grande com etapas, só que além dessa obra, eu tenho outras obras menores que vão utilizar parcialmente o mesmo material. E aí eu fecho mais uma obra com etapa. E aí eu quero otimizar tanto a minha produção como o meu custo. Então eu quero fazer uma única compra de todos esses materiais. Aí o que acontece? Se você não tem o 100 nos outros sistemas, talvez você faça uma obra com outras obras agregadas, né? Importe os dados dessa obra para você ter, como a gente chama, de um obrão. Mas do 100, você tem o recurso de mix, que é justamente isso, é você fazer um mix, fazer um planejamento de obras que você deseja produzir. Então, o que acontece? Como que eu crio um mix? A criação do mix, ela funciona da seguinte forma, eu vou criar como se fosse uma obra nova. Então, eu venho aqui em obras, novo. Aí, se vocês perceberem na minha tela, você tem aqui uma marcação na frente do código, combinação mix. E ela está desabilitada. Por que ela está desabilitada? Porque eu preciso gerar um novo código para o meu mix. Para que eu não tenha isso perdido entre essas obras, eu vou mudar aqui, apagar esse código, vou colocar como mix-001. Ele habilitou a minha combinação mix. Então, fiz aqui a minha marcação, combinação mix. Eu vou clicar em OK. O sistema abre a minha tela de edição de combinação de mix. E aí ele vai trazer para você todas as obras disponíveis para que você crie o seu mix. Nesse ponto, pessoal, é um momento de atenção. Se vocês perceberem, ele não trouxe aqui todas as minhas obras. Por quê? Porque o mix, eu só consigo criar o mix a partir de obras em produção ou de obras fechadas com o cliente. Então, se você não está acostumado no seu sistema 100 a fechar a obra com o cliente e a gerar obra de produção, você não consegue trabalhar com o mix. E o motivo, ele é óbvio. Você só vai fazer o mix a partir de algo que já foi fechado com o seu cliente ou que você vai produzir. Então, esses status são importantes. Se você tiver dúvida em como fecha com o cliente, como gera a produção, isso já foi abordado em outros treinamentos. No nosso canal do cliente, você também tem essas informações. Então, eu tenho aqui todas as minhas obras disponíveis. Se eu quero lançar uma obra completa no meu mix, eu vou dar um duplo clique. Ele já lançou a minha obra completa. Se eu quero ver quais itens estão, eu vou abrindo aqui a minha árvore e ele mostra os meus itens. Aí talvez você tenha a seguinte situação. Bom, eu quero acrescentar algumas esquadrias de uma obra. Eu não vou fazer ela inteira. Então eu tenho essa opção. Eu vou abrir aqui a minha obra de produção
E eu quero acrescentar apenas esse maxinhar aqui. Dei um duplo clique, ele trouxe apenas o meu maxinhar. Então, eu consigo filtrar no meu mix somente as esquadrias que eu quero que sejam exibidas. É bem simples o mix. Aqui do seu lado direito, ele traz alguns quantitativos, ele exibe aqui para você essas informações. Aí eu vou clicar aqui em salvar e sair. Obra mix criada, porém não calculada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui o meu mix. Meu mix está calculado. E agora, se eu vier aqui e gerar um relatório de otimização, eu tenho aqui, olha, a minha coluna e para qual obra esse perfil pertence. Então, esse perfil aqui pertence para a obra 17.006.01 produção. Se eu descer aqui, eu vou chegar em perfis das minhas outras obras. Ó, esse perfil aqui já está com uma outra obra. Alguma pergunta, Carlos? Não, relacionado ao mix de obras ainda. Tá certo. Bom, o nosso mix, ele é bem simples. Uma questão que talvez ocorra é a seguinte. Vamos imaginar que você quer editar uma esquadria que pertence a esse mix. Se você vier aqui em obras editar, você vai abrir apenas a edição do seu mix. Por quê? Lembra-se que nós comentamos que o mix ele é gerado a partir de obras fechadas com o cliente e obras em produção. Então, se eu preciso fazer modificações, eu preciso fazer antes de gerar meu mix. Então, no nosso fluxo, né, eu preciso fazer essas configurações antes que eu gere o mix, porque depois que eu gero, eu não tenho mais a lógica de se modificar. Ah, mas eu preciso. Então, eu preciso voltar a essa obra, estornar ela, fazer as modificações, e depois eu vou conseguir lançar o meu mix. Então, é um conceito bem simples. Exatamente, até porque o mix de obras ele vai te auxiliar bastante na compra. Então, para eu fazer essa compra, eu já tenho que ter as medidas prontas, já tenho que ter toda a parte técnica já pronta, já feita para eu fazer essa aquisição dos perfis, dos componentes. Exatamente. Muito bem. Por enquanto não temos mais nenhuma dúvida, né? Não. Bom, vamos lá, eu vou salvar e sair. Bom, fechamos aqui o nosso mix. Aí agora nós vamos para uma parte do nosso webinar, nós estamos aí chegando na nossa reta final aí. Nós vamos falar sobre o menu opções. Então, no menu opções, eu tenho várias ferramentas importantes. Nos meus treinamentos, se alguém aqui já fez treinamento comigo, vai se lembrar dessa minha piada. Eu costumo brincar que o menu opções, ele é um menu que o ícone dele não deveria ser esse botão, deveria ser uma caveirinha, porque ele é um menu muito perigoso. Por que eu costumo dizer isso, que ele é um menu muito perigoso? Porque alterações que você faz no seu menu opções, elas podem significar mudanças significativas no seu custo, no seu aproveitamento, em todo o cálculo do sistema. Então, sempre que você for mexer no seu menu opções, faça com calma, com cuidado, e se você tiver dúvidas, acione o canal do cliente, acione o suporte, que o suporte vai ter o maior prazer em te ajudar. Bom, para quem tem o sistema Smart e o sistema sem mini, tem o menu opções, só que ele é bem reduzido. Existem poucos recursos disponíveis dentro do menu opções. Para o sistema 100, você tem uma infinidade. Nós já vimos hoje alguns, né? Nós vimos aqui, por exemplo, a otimização de barras avançada, mas nós vamos comentar sobre mais alguns recursos do menu opções. E aí, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas é importante. Tenha cuidado ao se mexer no seu menu opções. Então, se você está acompanhando o treinamento junto no seu sistema,
Eu não recomendo que você teste o menu opções agora. Que você faça isso com calma, anote aquilo que você quer modificar, para que você não tenha nenhum problema e não tenha que acionar o suporte com um problema lá grave. Bom, falamos sobre otimização de barras avançada. Vamos falar agora sobre mais um outro recurso que nós temos aqui na aba Geral 1 do menu Opções. São os dois primeiros campos aqui. Preço dos componentes em UM e preço dos perfis em UM. O que é UM? UM é unidade monetária. Ah, mas para que isso serve? Bom, você costuma fazer obras para fora do país? Ou você costuma trabalhar com outro tipo de moeda? Com dólar, com peso? Se você trabalha com esse tipo de informação, você tem aquela taxa de câmbio, a taxa de modificação do valor. Então, essa marcação, ela possibilita que o 100 gere valores não em reais, que você trabalhe com uma valorização de moeda diferenciada. Então, se eu marco aqui essa opção, aqui eu tenho o valor da unidade monetária. Aqui eu vou colocar a conversão, o fator de conversão da minha unidade monetária. Simples, mas muito perigoso. Se você faz uma brincadeira e coloca aqui e calcula, todos os seus custos serão alterados. E aí a perda de informações aqui, ela pode ser bem desastrosa, certo? Por isso a dica de não fazer esse teste, que vamos supor que faça um teste, acaba esquecendo, e vai fazer um orçamento na frente do cliente, e quando a unidade monetária mudar, você pode ou perder um cliente, ou você vender uma obra bem mais barata do que deveria. Exato. Então, antes de qualquer modificação, o canal do cliente está lá para você entrar em contato com o suporte, a gente vai ter o maior prazer de auxiliar. Beleza. Bom, já desmarquei aqui, porque eu não estou trabalhando com euro ainda, por enquanto não, então eu desmarquei aqui. Outra informação que nós vamos destacar aqui do menu Opções está na aba Geral 2. Eu vou pontuar algumas aí que são as mais impactantes, tá? Então, aba Geral 2. Na aba Geral 2, eu tenho aqui uma informação muito importante. Vamos pegar uma situação de exemplo. Na sua empresa, você tem 5 orçamentistas. Além dos 5 orçamentistas, você tem 3 técnicos de esquadria. Ou seja, você tem um acesso ao 100 aí muito carregado. E você tem uma pessoa responsável por compras. E aí, a sua gestão decidiu, e isso é comum acontecer em algumas empresas, não precisa ser tão grande assim, que não pode fazer o orçamento sem que os custos estejam lançados. Se está faltando o custo de um parafuso, a sua gestão falou que você não pode fazer o orçamento. Que antes você precisa lançar esse custo para que daí você faça o orçamento. Se você não tem o sistema 100, você não consegue ter nenhum controle. Você vai calcular, você vai ter itens com o custo zerado, você consegue ver em relatórios, mas você não vai conseguir travar que o seu orçamentista não gere um orçamento se o custo não está preenchido. No menu Opções, aba Geral 2, eu tenho aqui a opção não calcular obra se algum dos itens abaixo tiver custo zero. E aí eu posso definir. Posso marcar perfil, componentes, vidros, chapas, ou deixar algum deles marcados, outros não. Quando eu faço isso e dou um OK, a próxima obra que eu for calcular, e se um parafuso tiver com custo zero, ele não calcula a obra. Ele trava. Ah, mas eu não quero que trave. Bom, a ideia do recurso é você ter o controle, você ter essa segurança de você para que ele não tenha um orçamento gerado sem custo. Ok? Vou desmarcar. Logo abaixo, eu tenho uma opção interessante, que é incorporar perdas. Outro recurso que eu só tenho no 100. Por que esse recurso ele existe e qual que é a utilização dele? Bom, eu quero trabalhar com o peso bruto. Eu quero gerar o meu orçamento com os valores brutos.
De uma forma simples, eu venho aqui e marco incorporar peso dos perfis, e aí a próxima obra que eu criar, ele já vai criar ela com os valores brutos. Simples. Ah, Giovanni, eu não quero que todas as obras saiam no bruto. Eu quero que apenas algumas obras, eu quero ter a possibilidade de definir isso. Como que eu faço isso? Eu vou desmarcar aqui, aí não é no menu opções, como é uma opção de uma obra, eu vou entrar na minha edição de obra. No caso do mix não funciona, então eu vou abrir o meu mix. Pegadinha para vocês. Vou aqui na minha produção. Vou abrir a edição dela. Na aba controle, nós já vimos ela hoje um pouco, mas aqui na aba controle eu tenho do meu lado direito, eu tenho aqui, incorporar perdas no peso dos perfis, ou no custo dos perfis, no custo dos componentes. Então, se é uma aplicação do bruto individual, eu posso fazer aqui pela aba controle, certo? Alguma dúvida, pessoal? Bom, por enquanto nenhuma dúvida. Vamos continuar aqui no nosso menu opções. Bom, nós vamos agora tratar aqui no menu opções, na aba orçamentos. Nessa aba orçamentos, nós vamos destacar aqui, eu vou destacar aqui um ponto. Aqui. Permitir a edição de obras com status em orçamento. Por padrão, essa opção já vem marcada em todo o sistema. Mas o que ela faz? Ela faz o que muitos já estão acostumados. Eu criei um orçamento, quero acrescentar uma esquadria. Eu clico lá em editar, eu volto para o meu orçamento, acrescento essa esquadria. Quando eu recalculo, ele vai perguntar, você quer gerar um novo orçamento? Eu dou um OK e ele gera um novo orçamento. Beleza. Voltando naquela situação, eu tenho vários orçamentistas, eu tenho um corpo técnico, eu quero limitar. Eu quero deixar que o meu orçamentista não tenha acesso facilmente à modificação de um orçamento. Então, se eu desmarco essa opção, eu vou simular para vocês verem. Tem um OK. Eu vou abrir aqui um orçamento. Meu orçamento está aqui aberto. Eu abri aqui a minha tela de edição. Ah, Giovanni, eu consegui abrir, eu consigo editar. Bom, eu desafio alguém a editar essa obra. Se vocês perceberem aqui, para quem é observador, já viu aqui que todos os meus botões aqui de salvar estão desabilitados. Então eu não consigo fazer nada na minha obra. Poxa, mas o que eu faço? Para que eu edite essa obra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em orçamento, ferramentas, refazer levantamento. Aquela marcação no menu opções, ela obriga você a fazer isso. Então eu tenho que ir aqui em refazer levantamento, editar obra. Agora eu já retiro meu desafio. Qualquer um vai conseguir alterar aqui essa obra, todos os botões estão habilitados e eu posso fazer as alterações e gero um novo orçamento. Então, dessa forma, eu consigo travar para o meu orçamentista essa informação. Alguma pergunta, Carlos? Não, só uma nota. Quando
tá marcada aquela opção permitir edição, mesmo que você clique em editar, ele vai deixar você editar a obra, mas antes ele te faz uma pergunta, que ele fala que, ó, essa obra já está em orçamento, deseja mesmo alterar? Aí você pode colocar sim ou não e consegue fazer a alteração. Exatamente. Bom, talvez surja a seguinte pergunta. Vamos imaginar que você quer travar para o seu orçamentista a seguinte coisa. Vamos expandir aqui os nossos exemplos. O seu técnico de esquadria definiu que os padrões estão já feitos e que o seu orçamentista não pode modificar as esquadrias ou não pode alterar as informações que foram geradas pelo técnico. Talvez o técnico fez o levantamento e aí ele não quer que o seu orçamentista altere rapidamente ou altere facilmente essas informações no seu orçamento. Então, para vocês visualizarem essa situação, eu vou gerar aqui um novo orçamento. Agora até você pode dar o exemplo da opção de reconstruir um orçamento. Exato, né? Exatamente. E aqui você já fez um orçamento, então ele te faz 4 perguntas. Se você quer deixar o orçamento original que estava antes, só fazer alteração na obra, ou se você quer regravar ela completamente. Então aqui o sistema ele vai te perguntar sempre antes de fazer algo. Exatamente. Então eu vou regravar completamente o meu orçamento. Bom, para quem já é um usuário um pouquinho avançado do 100, sabe que se eu der um duplo clique em cima de qualquer esquadria, ele abre essa tela de edição do item. E aí, se eu quiser vir aqui e mudar de 1.600 para 1.800, aqui mudar de 1.400 para 1.200, trocar aqui o meu tratamento, trocar o meu tipo de vidro, eu consigo. Só que eu não mexo no custo. Essa alteração aqui eu faço apenas para orçamento. Só visual, né? Apenas visual, exatamente, Carlos. Então isso pode ser um problema. E eu já vi clientes terem problemas graves por fazer essa modificação aqui e o seu custo não estar lançado. Então eu já vi clientes, e eu já recebi essa solicitação de clientes, que falam assim, não, eu não quero que o meu orçamentista possa alterar. Se ele já gerou o orçamento, ele vai trabalhar com o que está aqui. Então, se você tem essa necessidade, eu vou te apresentar no menu Opções um recurso muito interessante. Fechei. Gerência, Opções, Orçamentos. Última opção. Não permitir a alteração de campos calculados da obra nos itens do orçamento. É uma descrição gigante para um recurso muito simples. Então, eu vou marcar aqui para vocês verem. Vou dar um OK. E eu vou voltar no meu orçamento. Vou dar o duplo clique. Para aqueles que já são observadores, e a resolução da tela está boa, já viram que está tudo desabilitado os meus campos. Não consigo mexer em medida, não consigo mexer em peso, não consigo mexer em tratamento. Então eu travei. Eu consegui deixar o meu item travado com as informações que vieram do meu levantamento. Então é um controle que você pode ter aí no seu orçamento. Caso ele queira alterar, ele vai ter que editar a obra e fazer a alteração que ele queria fazer aqui dentro da obra. Aqui, no caso, no orçamento, ele fica travado para qualquer tipo de alteração. Exatamente. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum ponto que não viu aqui e que tem curiosidade, que gostaria de saber? Nós vamos dar aí alguns segundinhos aí para alguém pensar em alguma dúvida bem interessante para a gente. Como eu falei, ali perto da onde você levanta a mão, tem ali um balãozinho para você fazer alguma pergunta. Nós estamos à disposição para te responder.
Há uma pergunta aqui do Carlos. Ele perguntou se eu criar uma obra, no caso, a pergunta está relacionada à otimização, etapas. Ele perguntou se eu criar uma nova obra, essa marcação de etapas e otimização também serão aplicados nela? No caso, se for uma nova obra totalmente diferente, e se você quiser fazer todo esse processo, você vai ter que criar uma nova etapa, talvez não seja por torres que você vai separar por pavimentos. Então, uma nova obra, isso ele não vai vir já como padrão, tá? Então, sempre vai ter que, no caso, se quiser criar uma otimização avançada ou colocar uma etapa, você vai ter sempre que estar colocando na onde nós mostramos aqui. Exato. Só arrematando esse conceito do Carlos, entenda assim, menu opções, ele tem amarração para as próximas obras. Então, se eu faço no menu opções uma marcação, próxima obra, o próximo recálculo, ele vai aplicar. Agora, as marcações, por exemplo, de etapas, elas não estão no menu opções, elas estão dentro da edição de obra. Então, o padrão, ele não vai pegar essas marcações. Surgiu uma dúvida aí, né, Carlos? Sim, do Tiago, ele perguntou o seguinte: é possível alterar somente o valor final das peças no campo do orçamento? Vamos lá, Tiago. Eu mostro para vocês isso. Então, vamos abrir o nosso orçamento. Foi tirada a opção lá da edição da obra. Edição dentro do orçamento. Boa observação, Carlos. Não, eu ia cair na minha própria pegadinha. Orçamentos, vou desmarcar. E vou voltar aqui no padrão. Então, a dúvida do Tiago é alterar o valor final das peças no campo orçamento. Então, se eu entendi certo, Tiago, se eu entendi errado, pode me corrigir. Eu vou dar um duplo clique. Você quer alterar esse valor unitário final da esquadria e do vidro. Você não vai conseguir alterar... Você não consegue alterar a soma desses valores, porque ele vai fazer a multiplicação dos campos. Mas, por exemplo, a minha esquadria aqui está em 247. Eu vou alterar ela para 350 e eu vou colocar o vidro aqui para 250. O sistema ele vai fazer a multiplicação aqui da quantidade e vai jogar o meu valor final. É isso a sua dúvida, Thiago? Ou até mesmo... pode fechar essa janela, Giovanni? Talvez, pode ser essa pergunta. Nós temos ali um total do orçamento. Ali também nós conseguimos alterar, não por item. A gente tem ali um botão ali, que é o ajustar. Ali, quando eu coloco o valor total do orçamento, ele habilita o campo ali embaixo, valor total do orçamento. Se for também essa pergunta, ou já respondendo as duas, aqui eu consigo colocar um valor, caso eu já tenha negociado, vamos supor, ficou R$ 16.219,42. Mas eu negociei com o cliente que ficou R$ 16.500. Então, aqui eu consigo colocar esse valor, R$ 16.500, e ele já vai rebater ali no valor total dos R$ 16.500. Vou fazer exatamente o que o Carlos pediu, ó, R$ 16.500. Ele alterou o meu valor final aqui para 16.500 e distribuiu essa diferença entre todos os meus itens. Espero que tenha tirado sua dúvida, Thiago. Tem mais uma dúvida aí, Carlos? Do Marwan. Sobre o recurso de mix de obra, caso eu já tenha calculado uma obra sem o aproveitamento de barra otimizada, e depois eu crio uma nova marcando variações de barra, a otimização avançada, caso eu queira aplicar essa otimização em duas obras do mix, é possível? Se eu entendi bem a sua pergunta, Marwa, sim, é possível.
Só que você precisa criar novamente o mix. As alterações você precisa fazer na obra e depois das alterações feitas você faz o mix. E o mix ele vai pegar essas informações e vai otimizar tudo do jeito que está ali. E o mix ele vai seguir a otimização que está no menu opções também. Se no menu opções eu tenho a marcação otimização de barras avançada, o mix ele vai seguir nesse princípio. Era essa a dúvida, Marwan? Sempre com o princípio também que o mix de obras, você não vai fazer as alterações técnicas ali, a partir de feito o mix de obras. As alterações de otimização, de medidas, vão ser feitas antes, por exemplo, na obra de produção, antes de você fechar com o cliente, quando você está fazendo a obra. Essas alterações técnicas vão fazer antes de fazer o mix. O mix, ele facilita você para a compra. Exato, exatamente. O mix é a última ponta, né? Antes da compra, vem o mix, se você vai trabalhar com o mix. Beleza, o Marwan já disse que é isso mesmo. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Creio que acho que já respondemos todas as perguntas, né? Caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato no canal do cliente. Lá tem o nosso chat, a gente consegue te atender. Temos o nosso telefone também do suporte, você pode estar ligando para a gente, que a gente vai ter uma hora para ele atender. E creio que é isso, né, Giovanni? É isso. Muito obrigado pela participação. Nossa turma foi bem participativa. E fique atento aí que nós teremos aí algumas sequências de webinar relacionados com o SEM. Na próxima semana vai ter um outro webinar do SEM com outros recursos avançados. Então, não perca e fique com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Tenha uma boa tarde a todos. Um abraço para todos. Um abraço.